Olá, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um caso de parônimos. O que são parônimos? São aquelas palavras que são parecidas na escrita, mas têm sentido completamente diferente. Aí eu coloquei duas frases que nós vamos identificar quem são os parônimos nelas. Vamos lá, então. Ó, o motorista despercebido passou o sinal. E a segunda, o motorista desapercebido passou o sinal. Ali a gente tem duas palavras que são quase iguais, mas elas conferem sentidos diferentes para ambas as frases. Quer ver? Essa primeira aqui, ó, o motorista despercebido. O que essa frase ela quer dizer? Quando algo é despercebido, é quando algo não é notado, algo que passa, né, querendo não ser visto. Então, nessa primeira frase aqui, ó, o motorista despercebido passou o sinal, ou seja, ninguém viu que essa pessoa passou o sinal. Então, ele estava despercebido, ou seja, ninguém o percebeu, ninguém o notou. Agora a outra frase ali, ó. O motorista desapercebido passou o sinal. Ali a gente tem uma pequena diferença. Algo é desapercebido quando está envolto em desconhecimento de alguma coisa. Ou seja, ele está no mundo da lua, ele está com a cabeça nas nuvens aqui nessa frase. Então, o motorista desapercebido, ou seja, ele não estava prestando atenção. Então, ele passou o sinal porque ele estava pensando em outra coisa. Ou seja, ele não percebeu o sinal. Então, a gente tem uma diferença aqui. Aqui, ele não quis ser visto. Aqui ele fez algo que ele não estava prestando atenção. E de onde vem isso? Ambas essas palavras, elas têm o prefixo des. Prefixo, eles são o quê? Vamos dar uma retomada. Prefixos são pequenas formas que elas aparecem antes das palavras, que elas mudam o sentido delas. Esse des, ele sempre tem sentido que ele nega alguma coisa. Como, por exemplo, a gente tem o verbo fazer. Se tu põe o des antes, vira desfazer, ou seja, tu não faz. Né? O des, então, ele sempre tem sentido de negação. E essas duas palavras, o despercebido e o desapercebido, elas são formas de dois verbos. A gente tem um verbo mais antigo, que é o perceber, que ele vem do latim percipere. Percipere, lá no latim, era o quê? Era quando tu percebia algo já rapidamente com os teus sentidos. E lá também foi criado um outro verbo, que era o aperceber, que era a soma do percipere mais uma preposição latina do ad, que é a mãe do nosso a preposição, que tem sentido hoje de para. Só que o ad, lá no latim, ele tinha sentido de movimento, é de algo que vinha antes, ou seja, mas é que vinha mais tarde. Então esse ad percipere, ele era um verbo que ele tinha um sentido um pouquinho diferente do percipere. Esse aqui era quando tu percebia algo rapidamente, tu já pegava algo com os teus sentidos. Agora esse aqui era quando tu percebia tardiamente. Somente depois de um certo tempo é que tu tomava nota de alguma coisa. Então esse aqui é perceber até alguma coisa acontecer. Tranquilo? Então, dando uma retomada nesse nosso vídeo de hoje, a gente viu que despercebido é não
visto, não notado. E desapercebido é o quê? É quando alguém não presta atenção em alguma coisa, ou seja, que é alguém despreparado.